aí ao redor de você. Então, eu quero te pedir para você compartilhar esta palavra. Compartilhe com quem, com o seu grupo de amizade. Dê um joinha lá, né? Curte esta página. Esta palavra de hoje vai falar muito ao seu coração. Amém? Amém. Chama a família. Chama o pessoal. Vai, e outra. Vai ter pessoas do outro lado, né? A Cida está lá, a Lázara. Né? Alguns irmãos vão estar intercedendo por você. Deixe lá o seu comentário, né? Um pedido de oração. Elas vão estar orando. Elas ficam nos bastidores. Hoje nós temos essa figura ilustre com a gente, que é a Karina. É a primeira vez que ela está aqui na nossa sala de bate-papo. Então, ela hoje vai abrilhantar nossa sala. Nós vamos orar, né? Ore por nós, o Josi. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos nessa hora, ó Deus, por estar mais uma vez na Tua presença, ó Deus. Te louvamos por cada um que está conectado conosco nessa hora, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor se revele. Revele-se a Ele, ó Deus, que seja o Senhor falando, o Seu Espírito Santo conduzindo essa reunião, ó Pai, e que esses lares sejam cheios da Tua glória nessa hora, cheios da Tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder, ó Deus, e trazer clareza, entendimento da Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. O nosso tema de hoje é o poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, né, Karine, Josi? Sim. Nós temos fraquezas e limitações. Nós somos limitados. Deus nos fez limitados. E muitas das vezes nós tentamos esconder, né? Nós escondemos as nossas limitações, nós escondemos as nossas fraquezas de outras pessoas, e nós acostumamos tanto a fazer isso, a esconder de outras pessoas, e queremos esconder de Deus também. Só que Deus, Ele não nos vê do jeito que os seres humanos vê. Para Deus as fraquezas não são do jeito que a gente vê, porque Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações. Verdade. E a gente pensa assim, Deus vai me usar somente nas minhas virtudes, nos meus talentos. Mas não. Deus nos usa nas nossas fraquezas. Nós vamos ver isso essa noite. Todos nós temos guerras interiores. É verdade. Que nós temos que vencer. Temos guerras interiores, temos fraquezas. Talvez eu vou fazer um desafio com você aí na sua casa, para você pensar. Pense, qual que é a sua fraqueza? O que tem te impedido de chegar diante de Deus? Muitas vezes, Josi, a pessoa tem uma fraqueza que aquilo impede ela de orar. Ela se acha assim tão, mas eu não mereço. Eu não mereço essa bênção. Eu não mereço esse milagre. É verdade. Não é? É importante, irmãos, na hora de se analisar a sua fraqueza, você não ficar procurando um pecado. Porque a fraqueza, ela não é um pecado. Ela é uma limitação sua, como ser humano. E nós somos falhos, cheios de limitações, né, Karina? Então, quando você se analisar aí, qual é a sua limitação? Seja a sua dificuldade de falar em público, seja a sua dificuldade, às vezes, de memorizar um versículo da Bíblia. A gente estava comentando aqui agora. Sim. Eu sei o texto, mas não sei a referência. É verdade. Né? Mas a palavra está guardada no seu coração. Então, às vezes, é uma limitação sua de guardar a referência da memória. Isso não quer dizer que Deus não está agindo através da sua vida, né? Outra coisa que eu acho assim, muito sério e interessante, vícios. Porque eu conheço pessoas que lutam há anos para sair do vício. É uma fraqueza. É uma fraqueza. Se ela não levar diante de Deus essa fraqueza, para que ela seja curada ou liberta daquilo, achar que por ela mesma, eu vou tomar um remédio aqui, eu vou fazer isso e eu vou parar. Não para, gente. Você já viu quantas pessoas tomam
medicamento para parar de fumar e voltam a fumar. É um período, né? Ela até para, mas ela não tem força suficiente para permanecer. Ela não é liberta totalmente, porque a libertação está no poder que vem de Jesus. É o poder que opera em nós. Desligado, Karina. Deu. Som. Eu percebo muitas vezes que muitas pessoas não conseguem ser libertos dos seus vícios, né, das suas fraquezas, porque por muitas vezes eles não se acham dignos, né, de buscar a Deus e de pedir perdão, porque muitas pessoas pensam assim, ó, quando eu parar de beber eu vou buscar a Deus. Isso. Porque Deus, eu sei que Deus não se agrada disso. Então eu vou esperar eu parar de beber, eu vou esperar eu parar de fumar, e aí eu vou buscar a Deus. E por muitas vezes a gente percebe pessoas que não oram, que não falam, né, que não desabafam para Deus, que não falam das suas fraquezas, por medo de não saber conversar. Quantas pessoas não oram porque acham que precisa ter toda uma cerimônia para falar com Deus, sendo que as nossas orações são conversas mesmo com Deus. Eu não tenho o meu momento de oração, eu converso com Deus o dia todo. E aí, quando às vezes eu converso com algumas pessoas, aí fala assim, você tem o seu momento de oração? Não, eu fico assim, eu não sei nem o que eu falo. Porque por muitas vezes a gente pensa assim, gente, será que tem que ter um momento de oração? Não, nosso momento de oração tem que ser a todo tempo. Nós precisamos conversar com Deus, exatamente. E a hora que eu mais tenho liberdade para conversar com Deus são nas horas mais improváveis. Assim, às vezes eu estou arrumando casa, às vezes eu estou ouvindo um louvor. E ali eu começo a chorar e eu falo assim, meu Deus do céu, mas eu não fiz nada para isso acontecer. E a gente deixa o Espírito Santo fluir e ali acontece. Então, assim, as nossas fraquezas, elas são aperfeiçoadas por Deus quando a gente se permite e quando a gente confessa, né? Que a gente mostra para Deus aquilo que a gente precisa melhorar e a gente se propõe a mudar, a ser transformado. Sim. Então, gente, eu estava pensando sobre as fraquezas e Deus me levou a lembrar que nós somos vasos. O Senhor nos trata como vasos. Vasos. Então, em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 a 6, você está aí com ele? Lê para nós. Jeremias 18, 1 a 6. Jeremias 18. Ele fala, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha que interessante, como que Deus fala, que assim como o barro é na mão do oleiro, assim nós somos na mão dele. Nós somos vasos de barro, que precisa ser usado. Imagina um vaso bonito, mas fica no canto ali, sem ser usado. Ele perde o valor dele. O valor é o que está dentro dele. Verdade. Né? E 2 Coríntios 12, apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que ele valorizava o que estava dentro dele, não no que ele era. Né? Ele fala aí sobre as fraquezas. Leia para nós também, Josi. 12 a partir de qual? 12, 7 até o 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado o espinho na carne, um mensageiro de Satanás,
para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Apóstolo Paulo estava falando aí do espinho na carne, porque apóstolo Paulo, ele teve uma visão, né? Ele foi até o 3º céu, né? Ele viu os céus. Então, ele pensou assim, não, eu vou contar para todo mundo. E aí, quando ele quis se vangloriar daquilo, ele lembrou desse espinho na carne. Ele lembrou que ele era um vaso, ele era um pó, né? Que toda honra e toda glória, ele deveria dar ao Senhor. Por isso que ele fala ali, ele pediu a Deus para tirar esse espinho. Eles não falam qual que é, né? O que Paulo tinha, se era uma enfermidade, o que limitava ele, né? E que atrapalhava ele. E ele fala que 3 vezes ele pediu a Deus e ele não tirou esse espinho, para ele não se gloriar, né? Para ele não se vangloriar, para ele não se sentir, né? Que ele foi até o 3º céu. Tem outra sala dele aí que fala mais línguas do que todo mundo, né? Tem hora que ele solta algumas coisas assim, vocês estão aí falando em línguas, tá aí achando que um fala língua melhor do que os outros, as línguas, eu falo muito mais do que vocês, né? Então, para o ego dele não ficar aflorado, ele tinha isso, para ele lembrar que ele era criatura, que ele era cheio de imperfeições, né? Aí ele fala, então vou me gloriar nas angústias, nas decepções, porque eu tenho que ter isso mesmo, para eu me lembrar que eu sou pó, que eu sou um vaso, e que Deus que age em mim. Eu vou me gloriar no que está dentro de mim, não o que está fora, por fora, mas sim o que está dentro de mim. Josi, traz para nós aí a história de Gideão, né? Gideão tem uma história muito bonita sobre isso. Ele fala sobre a fraqueza. A história de Gideão, ela traz assim para nós uma riqueza sobre isso, né? A Karina estava falando que a gente busca muito um padrão do humano, né? A gente sempre busca uma referência. Desde criança, né? Os nossos filhos vão agir semelhante a gente, porque eles têm as nossas vidas como referência. Se o meu pai faz, está certo. Não é assim que a gente pensa, que os nossos filhos pensam? E muitas das vezes a gente tem uma referência na igreja, né, uma referência cristã, né, nas escolas. O ser humano, ele foi ensinado igual a Karen falou, a cultura dele é uma aprovação do outro. Então, ele imita o outro para ser aprovado. Gideão é um exemplo. Eu acho assim que as pessoas também, elas olham o outro e acham que o outro não tem imperfeições, não tem fraqueza. Isso. Por quê? É igual o pastor muito brinca aqui. No seu Instagram, você coloca você suja, descabelada, não fez. Mal arrumada. Hoje não estou bem, né? Hoje eu estou mal. Será que se hoje você fosse vir aqui só para assistir, você viria tão bela, Karina? Né? Quando a gente vai aparecer, a gente vai mostrar, a gente quer mostrar aquilo que a gente acha bonito. E quando a gente busca andar com Deus e conhecer a Deus, Ele nos mostra que Ele conhece tudo que há de ruim nas nossas vidas. E que, independente disso, Ele nos amou. E que o importante é eu andar com Ele. Eu querer conhecê-lo, porque quem vai fazer a obra é Ele. A gente olha para Gideão, igual eu falei, Gideão, não sei se todos conhecem a história de Gideão, mas quando você fala de Gideão, a primeira coisa que muitos lembram, eu lembro,
Gideão duvidou de Deus. Deus, eu vou pôr a lã aqui, você molha. Se molhar é porque é o Senhor. Não, então amanhã o Senhor vai deixar a lã seca e vai molhar o chão. Mas será que eu conheço realmente a história de Gideão antes de simplesmente apontar por esse questionamento dele? Lá em Juízes 6, que é quando Deus vai encontrar com Gideão, a gente vê que Gideão era um homem que conhecia a Deus. Quando o anjo chega para ele, lá em Juízes 6:13, fala com ele assim, Gideão, eu sou contigo? Ele fala assim, será que é mesmo? Mas o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus que livrou o meu povo do deserto. Se esse Deus estivesse comigo, a gente não estava aqui não. Por quê? O povo de Israel naquele momento estava vivendo escondido em cavernas. Não era só Gideão que estava escondido, eram todos. Porque tudo aquilo que eles plantavam, os midianitas iam lá e roubavam e destruíam. Porque Deus permitiu, por um erro deles, para a correção deles. Porque eles foram adorar outros deuses. Mas Gideão conhecia a Deus. Mesmo vivendo num povo que naquele momento não estava adorando a Deus como ele devia, ele conhecia, e por isso ele foi escolhido. Deus conhece as suas fraquezas, mas ele usa aquele que quer conhecê-lo. A intimidade, o relacionamento com Deus é que nos faz vasos de honra. E Juízes 6:13, Gideão reconhece Deus. E quando ele fala assim, vai na tua força, eu sou contigo. Ele fala, Senhor, mas a minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Gideão reconhece que ele era fraco. Ele vai falar para Deus, Deus, eu não sou capaz. E aí, você pensa assim, isso diminuiu Gideão? Não. Porque para Deus te usar, você tem que reconhecer a sua fraqueza. Para Jesus entrar na sua vida, o que você teve que fazer? Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, entra na minha vida, governa. E a nossa vida com Deus vai ser um constante reconhecimento das nossas fraquezas. À medida que nós reconhecemos as nossas fraquezas, que nós somos aperfeiçoados. Aí sim, Deus começa a agir. Porque Deus, ele não é intruso. Ele não muda aquilo que eu não sei que eu preciso mudar. Ele só muda aquilo que eu sei que eu preciso mudar. Sim. E quando Gideão fala assim, Senhor, Deus fala com ele assim, eu sou contigo. Eu sou a tua força. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E aí, o que Gideão fala assim, então tá bom. Então espera aqui, que eu vou trazer um presente para você. Gideão vai ofertar, ele vai glorificar. Igual a Karina falou, às vezes no momento de louvor, eu sou assim também. Às vezes eu estou lá na minha casa, limpando a casa, aí o louvor está tocando, de repente o Espírito Santo toma a gente se derrama na presença de Deus, porque Deus não tem hora nem lugar para falar com você, não. Se você estiver disposto a ouvi-lo, a hora que Ele quiser falar com você, Ele vai falar. Deus não marca a hora com você, todo dia, 6 horas da tarde. O único lugar na Bíblia que eu vi Deus marcar a hora foi com Adão, no Éden. Pois é, hoje, de manhã, eu tive a prova disso. Fui fazer caminhada, coloquei o louvor, né, o foninho. De repente, o Espírito Santo me tomou. E eu comecei a chorar. E as lágrimas pingando, as pessoas passavam, olhavam, por que a moça está chorando? De máscara, chorando, as lágrimas pingando, né? E eu estava falando com Deus, foi um momento tão gostoso, assim, de comunhão com Ele, eu ouvindo o louvor e sentindo a presença de Deus, né? E conversando com Ele. E aí, Gideão traz uma oferta, um sacrifício para Deus. Eu falo isso muito com os juniores, né, quando eu vou ministrar para eles, porque tem muito irmão aqui na igreja, e os juniores, os adolescentes, eles têm muitas dificuldades de louvar, eles têm vergonha,
eles ficam quadrados, né? E eu falo, vocês não sabem a importância do momento de louvor, de adoração, porque é um momento de reconhecimento. Eu estou reconhecendo a grandeza de Deus, eu estou reconhecendo a soberania, a santidade. Nós somos feitos para louvor e honra dEle. E Gideão, nesse momento, ele se entrega, ele entrega o louvor. E aí Deus fala com ele assim, então agora vai lá, e ele fala assim, ai Senhor, a hora que o anjo toma o sacrifício dele, ele fala, eu vi o anjo. Ele teve temor de Deus, ele falou, quem sou eu para estar de frente a um anjo? E Deus fala, não tenha medo, eu sou contigo. Ele reafirma, eu sou contigo. E Gideão vai lá e enfrenta a autoridade do pai dele. Muitas das vezes a gente é confrontado assim, né? Às vezes, porque principalmente naquele momento, na cultura hebraica, se um filho destruísse uma coisa do pai, ele estava desonrando o pai. Sim. E Gideão vai lá e quebra o altar em obediência a Deus. Ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, que Deus era com ele naquele momento, que foi Deus que mandou ele fazer. E ele vai lá e quebra o altar, ele tira da vida dele aquilo que estava separando ele de Deus. Né? Então, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, Deus começa a nos ajudar a tirar aquilo. Né? A Hebe falou dos vícios. A minha fraqueza me separa de Deus, mas se eu reconheço que eu sou pó e que eu dependo dEle, Ele vai tirar isso da minha vida no momento. Sim. É só reconhecer, eu só tenho que reconhecer. E, irmãos, a Bíblia, o Senhor, Ele conhecia desde o início. Ele sabia quem que ia ser eu, quem que ia ser Karine, quem que ia ser a Hebe, o que a gente ia fazer de certo, o que a gente ia fazer de errado. E o único que foi perfeito e santo era Jesus. Ele já sabia que ele ia ter que entregar o filho dele por nós. Então, a Bíblia nos foi deixada para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, tirar a nossa venda de que nós somos fracos. Sim. E isso serve para que Deus seja glorificado. A nossa fraqueza é para a glória do Senhor, porque não é nós, não é pela minha capacidade, não é pela minha habilidade, não é pelo meu conhecimento bíblico que eu estou aqui, foi porque Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui, e Ele me usa, e Ele usa as nossas vidas. Então, entrega a sua fraqueza diante de Deus nessa hora, e reconhece que é Ele que vai fazer a obra, que não é você. Esse reconhecimento é o ponto de partida. No mais, esse é o mais fácil, é o que nós temos que fazer, não é isso? Entrega, e Ele vai fazer a obra. Amém? Gideão aqui, ele foi usado. Gideão vai para a frente da batalha com 300 homens. Era um homem para 450 midianitas. É loucura. É loucura. Mas Deus fez aquilo de propósito. Jacó era o esperto. Jacó, tudo ele dava um jeitinho. Muitas das vezes eu tenho uma fraqueza que ela está tão assim, presa dentro de mim, que eu acho que ela é normal. Tem gente que fala assim, mas tem hora que a gente tem que mentir. Às vezes a gente não fala isso. Mas eu preciso agradar o outro, porque senão eu vou desagradar. Não é isso? E aí eu cedo a fraqueza de querer agradar o outro. A gente falou isso aqui no estudo passado. Quem te justifica não é Deus? Então, quem que você tem que agradar? É a Ele. Então, para de se preocupar em querer agradar, em querer ser aprovado, porque nós vamos ser aprovados por Deus. Né? O dia que nós estivermos prontos e aprovados, é o céu, irmão. Rápido, ligeiro. É verdade. Essa necessidade de aprovação, ela nos limita muito. E ela nos impede, muitas vezes, na maioria das vezes, da gente chegar até onde Deus quer que a gente chegue. Né? Quando a Hebe fala do vaso, né? E que ela fala, que você deu o exemplo, que um vaso perfeito ali encostado, ele não tem valor nenhum.
estava exatamente. Eu estava pensando, eu fiquei pensando nisso e aí me veio à mente assim que quando a gente tem as nossas imperfeições, né? Quando nós temos as nossas imperfeições e quando a gente expõe, né? Que seja por um testemunho, que seja por um desabafo, que seja por uma conversa com Deus, aquilo traz pessoas para perto, traz pessoas para Deus. E aquela fraqueza, como a gente estava conversando antes do estudo começar, ela passa a ser referência para outras pessoas. E isso faz com que as pessoas percebam que aquela vida que você vê nas redes sociais, né, não é só aquilo. Claro que não tem nada a ver você postar e você colocar que você está bem, que você está feliz, a gente tem que fazer isso mesmo. Sim. Mas as pessoas, por muitas vezes, elas se identificam mais com as nossas fraquezas. E elas se aproximam de Deus através do que a gente fala, do nosso cair, né? E é onde Deus usa, é onde Deus aperfeiçoa, é onde Deus trabalha. E aí as outras pessoas percebem assim, não, se fulano conseguiu, então para mim também dá certo. Então, eu sempre fui muito, até ontem. Até ontem, Karina. Até ontem, eu era muito tímida. E, assim, eu sempre tive muitas resistências até ontem, porque eu sempre me achei limitada. Eu pensava que para eu poder participar de alguma coisa, de algum ministério, eu sempre me vi em algum ministério. Eu sempre falei com Deus, Deus, eu não quero ficar no banco. Eu quero descobrir para que o Senhor me trouxe. E assim, ficar no banco para mim era assim, eu sentia que era temporário, eu queria sentir que era temporário. Só que por muitas vezes eu pensava assim, gente, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eu não converso. Porque quando eu entrei aqui na igreja, eu era muito pequena, mas depois quando eu comecei a firmar mesmo, né, eu mesmo com as minhas pernas, né, acabava o culto, eu já ficava lá na porta do carro. Eu não conversava com ninguém, eu não sei se vocês lembram, mas era assim. Eu não conversava com ninguém e assim, eu ficava doida para ir embora. Eu achava assim, lindo as pessoas conversarem depois do culto, eu achava aquilo o máximo, aquilo para mim era assim, de uma inveja, mas assim, eu falo Eles falam inveja boa. Eu falo inveja num bom sentido, assim, não querer estar ali também, participar, mas eu pensava assim, gente, eu não tenho nem conteúdo, eu vou falar o quê? Eu vou entrar naquele grupo ali e eu vou conversar sobre o quê? Eu achava que eu não era digna nem de ouvir, porque eu não ia ter condições de falar sobre assunto nenhum. E isso conviveu comigo durante muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo. E assim, o meu marido sempre foi ativo, né? Sempre tocou e ele sempre assim tentava me colocar para frente. Só que assim, graças a Deus ele sempre me respeitou, apesar de buzinar muito na minha cabeça, assim, falar muitas coisas que eu sei. Hoje eu entendo que se não tivesse acontecido isso, se Deus não tivesse permitido isso, eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Mas isso contribuiu para o meu crescimento. E aí eu comecei a perceber que eu estava deixando passar. Quantas vezes eu via assim, e passar e via alguma pessoa, e via alguém conversando, eu ficava assim, gente, nossa, aquela pessoa parece ser tão legal, queria tanto conversar com ela, mas eu pensava assim, não, alguma coisa na minha mente falava assim, vai conversar o quê? O que você vai falar? Você não tem nada para falar, você nem abre a boca. E eu sempre me achei limitada, até tempos atrás. E aí eu comecei a trabalhar isso começou a me incomodar de uma forma que eu estava ficando triste. Eu estava percebendo que eu não estava cumprindo o meu propósito. Eu ficava assim, gente, eu quero viver 100%. Porque, assim, é muito triste quando você sabe que Deus te criou para alguma coisa e você não cumpre aquilo. Você não entende por que você está ali. Gente, todo mundo tem um propósito, que seja para ficar no banco, às vezes para conversar com a pessoa que senta do seu lado, que por muitas vezes precisa ser ouvida, precisa ouvir
também. E por muitas vezes eu fiquei assim. Eu tinha o meu lugar certo no banco. Um pouco. Nós somos um corpo, né? O que a palavra fala, né, Josi? E um completa o outro. Exatamente. Hoje eu vejo isso. Aí fica o dedinho inútil, assim, quietinho no canto dele. Eu preciso desse dedinho, né? Que seja o dedinho, né? Não é pequeno, né? Não. Assim, não é porque você não está aqui no altar que você está fazendo alguma coisa que é menor para Deus. Não. Por muitas vezes, todos no banco, você faz muito mais do que se você estivesse aqui, porque o seu propósito é estar no banco falando de Deus para as pessoas que sentam do seu lado. Sim, um sorriso, um abraço. Exatamente. E eu comecei a trabalhar isso na minha vida, e eu ficava assim, Deus me ajuda, eu preciso descobrir, era uma coisa que me incomodava, eu tinha um problema muito grande com inferioridade, por muitas vezes, eu deixei de vir na igreja por causa de me sentir inferior, de me sentir incapaz de estar perto das outras pessoas, e isso me doía muito, porque eu sabia que estava errado. Parece que o Espírito Santo o tempo todo ficava assim, eu não estou acreditando que você vai deixar de me honrar, de me buscar, de ir lá, de ter oportunidade de receber o que eu tenho para você, simplesmente por causa de uma roupa. E isso me deixava triste, mas eu fazia. E eu fiquei por muitos anos assim, até que eu resolvi acordar, né? Eu acredito que cada um tem um tempo, né? Esse período foi um período de crescimento para mim. Hoje eu tenho condições de falar para outras pessoas, e muitas pessoas que já me conheciam veem e falam assim, não, gente, se a Karine está conversando, se a Karine está falando, eu posso fazer. E isso é bom, sabe? Eu falo com Deus, quando eu vim para cá, que eu recebi o convite da Hebe, eu falei assim, Deus, hoje eu fiquei o dia inteiro tentando escrever o que eu ia falar, o que eu podia conversar. Eu falei assim, não, Deus, conduz, Espírito Santo, o Senhor faz o que o Senhor quiser, e eu estou aqui para servir. E hoje eu percebo assim, me chamou, eu vou. Se é de Deus, eu vou. E assim, é muito bom essa liberdade, é muito bom a gente ter essa sensação assim, de que você está fazendo para Deus, que seja no Ministério Infantil, que seja nessas conexões, que seja no banco, que seja escondido lá na escolinha. E assim, é bom demais quando a gente percebe que as pessoas, exatamente, que as pessoas veem como a gente era e o que Deus fez através da nossa vida. Eu falo que Deus é que faz, porque, gente, pela nossa força, eu falo por experiência própria, porque por muito tempo eu resisti. Até que um dia eu falei assim, Deus, eu não vou fazer mais, porque eu não consigo fazer mais, eu não consigo nem resistir mais, isso eu não consigo. Então, eu falei com Deus, Deus, o Senhor que conduz. Então, se o Senhor quiser que eu continue tímida, eu vou continuar tímida, embora eu seja que isso não é de Deus. Né? Por um tempo foi um processo que me fez crescer, mas isso não é para sempre, isso serve para a gente crescer, serve como experiência para a gente trabalhar com outras pessoas. Mas eu acredito que nenhuma fraqueza é para sempre. Karina, a obra de Deus ela é perfeita, né? Da mesma forma que nós temos uma referência, as pessoas precisam dessa referência para se aproximar de Deus, porque Deus é soberano. Se a gente for pensar em Deus, como que alguém se aproximaria de Deus sem ver o que Ele fez na vida de um imperfeito? Né? Eu sou apaixonada com a história de Pedro. Pedro teve uma transformação assim, da água para o vinho, né? E por muito tempo eu fiquei com essa palavra no meu coração, Deus, por quê? O que aconteceu com Pedro? Por que Pedro antes te negou? E depois Pedro falou, pode me pendurar de cabeça para baixo, porque igual Jesus eu não morro, porque Ele é perfeito, eu não sou. Mas por quê? Quando Jesus olha para Pedro ali na cruz, na hora que o galo canta a terceira vez, Pedro reconhece a fraqueza dele, a arrogância dele, a limitação dele. E aí ele se compadece das pessoas. Se Pedro continuasse naquela arrogância que ele tinha antes, com quem que chegaria perto de Pedro? Pedro era brigão.
Eu me identifico com Pedro porque eu tinha um pouco assim essa questão da impulsividade. Eu faço, né? Não mexe comigo não. E Pedro é assim, não mexe com Jesus não. Mas quando a gente vê o tanto que a gente é pequeno diante de Deus e as pessoas veem e falam assim: "Uai, você não vai reagir não? Uai, você está mudado." Aí eles veem Jesus. As pessoas esperam aquela reação antiga, né? Eles veem Jesus. Uai, Karina, você está aqui? Você está falando? Uai, então esse Jesus é verdadeiro. A nossa fraqueza prova para as pessoas que Jesus é verdadeiro. Ele fez, nós somos prova viva que Ele fez. Ele fez na minha vida, Ele fez na sua, Ele fez na sua. Por isso que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que Paulo estava querendo dizer. Né? Você pensa que está fraco, aí que você é forte. Porque quando você leva suas fraquezas para o Senhor, aí a sua fraqueza se torna forte. Que a gente se reconhece mesmo que Sim. A gente, no nosso físico, na nossa carne, a gente não consegue nada, né? É inexplicável quando a gente é tomado assim, que a gente se permite, né? Porque eu ficava assim, gente, será como que vai ser quando Deus resolver me colocar para falar? Que Deus Você resolver sabia me usar? que Deus ia fazer, né, Karine? No seu íntimo. O meu interior, a minha desejo. mente sempre soube disso, mas por muitas vezes eu sempre ouvi aquele lado assim, que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, porque eu sempre pensava que era na força do meu braço. Sim. E aí eu percebi que não. Na hora que eu falei assim, Deus, eu não consigo mais. O Senhor toma direção, porque eu não consegui. Eu chorava muito, por muitas vezes sem motivo. E às vezes o meu marido me perguntava assim, mas por que você está chorando? Eu ficava assim, eu não sei. Era uma tristeza que me corroía de uma forma que, assim, por muitas vezes eu ficava assim, gente, eu não tenho nem motivo para chorar. Eu não tenho problemas, eu não tenho nada que me faz querer estar assim, ou até poder, né? Porque era tanta gente que eu via com tantos problemas e eu via as pessoas felizes que eu pensava assim, gente, que ingratidão, que ingrata que eu sou por estar chorando, por estar murmurando. E aí, um dia eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não consigo mais. Eu cheguei num nível que eu não consigo levantar sozinha. Sim. Você foi para os pés do Senhor e mostrou sua vulnerabilidade, exatamente, né? Que você era vulnerável. E foi uma conversa, na verdade, né? Assim, eu sempre falo que, às vezes eu até converso muito com a minha mãe, que eu falo assim, mãe, eu não sei fazer aquela oração assim, Senhor maravilhoso. Mas não, é o nosso Pai. Eu não consigo fazer isso. Eu prefiro o natural e eu falo assim, Senhor, o Senhor está vendo, né? Me ajuda aí, coopera comigo, transforma minha vida, trabalha em mim e que eu seja aquilo que o Senhor me colocou para ser. Vaso de honra. Exatamente. Então, hoje, eu falo com Deus, por muitas vezes, assim, a gente ainda tem os momentos, né? Porque quando a gente tira os olhos do alvo, a gente cai. Então, por muitas vezes, eu me percebo assim, olhando para o que o outro vai pensar, por muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas, mas assim, na mesma hora minha mente fala assim, opa, não, vai voltar o velho homem? E aí Deus vem e o Espírito Santo trabalha e aí Ele domina, porque eu me permiti estar assim hoje. Graças a Deus. Para terminar, né, gente? Nós já estamos terminando. A gente pode até continuar com esse assunto, né? Muito bom, que delícia que está hoje. Eu quero falar o seguinte, fazer uma pergunta. Você quer impressionar multidões ou você quer influenciar multidões? Porque quando você se mostra vulnerável, que você não é perfeito, você influencia outros. As pessoas querem ser igual a você. Elas veem um influenciador, uma pessoa que olha e fala, olha, ela conseguiu igual você, salário, eu também vou conseguir. E nesse momento que nós estamos vivendo, gente, eu falo assim, é um momento que nós estamos fragilizados. Esse momento de pandemia, não existe doutores, não existe quem tem dinheiro,
não existe. Todos estão frágeis diante de um vírus invisível. Os médicos estão doidos, eles não entendem, eles não entenderam ainda como, de onde veio esse vírus, como esse vírus trabalha, porque ele faz um estrago nas pessoas que eles não entendem, cada um é de um jeito. Olha a fragilidade. O vírus está levando rico, pobre, negro, branco, está levando crianças, idosos, jovens, ele está levando, né? Aí a fragilidade do ser humano. Então, para que ficar na prepotência, achando que nós somos alguma coisa, que nós somos autossuficientes? O dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra a saúde, né? E eu vejo esse tempo, né, de reconhecer que nós somos iguais, que nós não temos, que o vírus não escolhe ninguém. E eu vejo isso como uma oportunidade que a gente tem para levar a palavra, para mostrar para as pessoas que, apesar disso, né, por muitas vezes, até dentro das famílias mesmo, que acontece, apesar disso, nós estamos firmes, né, e que Deus tem propósito para aquilo, embora a gente não entenda, né, mas isso trouxe crescimento para muitas pessoas. Nós descobrimos coisas assim... Foram pérolas, né, que surgiram nessa exatamente, pandemia. que talvez, se não tivesse acontecido, né, esse tempo, a gente nunca perceberia, nunca poderia se ver mesmo, se enxergar assim como Deus nos colocou para ser. Então, eu vejo como uma oportunidade também da gente levar, da gente ser, e assim, é o tempo que a gente tem, né? É o tempo que a gente tem para falar de Deus, é o tempo que a gente tem de trazer as pessoas para perto, onde tanta gente se sente assim, tão distante, isso, a gente sente tanta falta, né, de estar perto. Aí, gente, tem que parar, menina. Venceu o nosso tempo. Vamos orar, né? Vamos continuar esse tema, Josi. Se você for ministrar semana que vem, quem for, continue nesse tema. Tem tanta coisa, tanta pérola para tirar disso aí, nas nossas fraquezas. É que o Senhor demonstra o seu poder. E nesse momento de vulnerabilidade, de fragilidade, em que nós nos encontramos, né? É que o Senhor quer empoderar, Ele quer derramar o seu poder, Ele quer pegar isso aí, esse momento, para surgir pérolas, para Ele moldar pessoas, né? Para usar pessoas. Então, vamos estar atentos, vamos orar, vou orar por sua casa, sua família. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é perfeito. O Senhor é Deus, e o Senhor é que nos fez, e o Senhor conhece as nossas imperfeições e as nossas limitações, e nós colocamos, Senhor, diante de Ti, nós colocamos cada casa, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que ouviu, que participou conosco essa noite, que o Senhor venha falar, continuar falando o coração deles, que o Senhor, ó Pai, venha fazer, venha levantar, Senhor, aquele que está caído, aquele que se acha, Senhor, que não tem condições para ele, aquele que está lá no pó, Senhor, levanta, Senhor, porque é o seu poder, é que aperfeiçoa no Senhor, é o seu poder, ó Pai, que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra esta noite. Senhor, abençoa cada família, cada casa. Abençoa a vida da Karine, da Josi e a minha vida. Nos cubra com teu sangue. Nós te agradecemos. Amém. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, queridos.